Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. E hoje nós estamos aqui para falar de um tema sensível, mas extremamente necessário. Nós estamos aqui com a doutora Júlia Mufato para falar sobre feminicídio. Olá, Shirley. Olá, Nayara. Que prazer estar de volta. Muito obrigada pelo convite. E eu agradeço ainda na condição de mulher. Quantas de nós poderiam estar aqui se tantos debates desses fossem travados há tanto tempo e em tantos ambientes? Obrigada pelo episódio tão necessário. Obrigada, Júlia, pela sua colaboração. E a ideia é essa, né? A gente compreende que assuntos sensíveis também precisam ser tratados com a seriedade que eles merecem. E principalmente falando de feminicídio, Júlia, não são casos isolados, né? A gente sabe que hoje a gente percebe com muito mais frequência e muito mais voz acontecimentos, mas jamais são casos isolados, não é isso? Com certeza, hoje em dia nós percebemos mais o feminicídio porque são mais reportados, são mais visibilizados. Eles sempre ocorreram, mas nem sempre foi dado a ele o holofote que ele merece e a seriedade que ele tem que ser tratado. Eu acredito que a questão cerne do feminicídio perpassa chegar ao feminicídio. Quantas formas de violência uma mulher já sofreu até chegar a um ponto de ser morta pela condição de mulher? Então a gente fala aqui de um sofrimento extremo, que é a morte inegável, mas que muitas vezes, muitos sofrimentos matam diariamente mulheres até chegar num ponto de um feminicídio. O feminicídio a gente pode traduzi-lo, né, como o ponto máximo da violência, mas é muito difícil, pelo menos do que a gente vê e do que a gente vive no dia a dia até da profissão, um caso assim, nossa, nunca aconteceu nada e a mulher foi morta pelo companheiro. Isso não é o usual. Normalmente, tudo é precedido de um caso de histórico, né? Começa com um soco, com uma agressão psicológica, com um controle extremo, até evoluir e chegar nesse ponto de fato, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. O que muita gente acredita é que a única forma de violência contra a mulher é, de fato, a agressão física. Mas, na verdade, o que a gente mais tem é a forma psicológica de violência, que é você diminuir a mulher, você restringir a liberdade religiosa, você diminuir ela enquanto uma pessoa, você restringir a liberdade de trabalho dela. Tudo isso é uma forma de violência, e inclusive criminosa. Não é apenas o homicídio contra mulheres, o feminicídio, que é uma forma de violência considerada criminosa. Nós temos a ameaça que, com a lei agora de 2024, enrijeceu totalmente os crimes contra mulheres pela condição de mulher, como, por exemplo, a ameaça, que tem a pena aplicada em dobro. Então, mesmo pequenas, entre aspas, violências que não chegam ao patamar de um homicídio contra a mulher, são violências gravíssimas e que são tipificadas como crimes, que as mulheres podem procurar apoio criminal, inclusive, diante de violências ditas menores, que muitas vezes passam despercebidas. Ô, Júlia, e a nossa audiência, ela é eclética, nossa audiência não é exclusivamente jurídica, então é importante a gente esclarecer. Quando deixa de ser simplesmente um homicídio contra a mulher e alcança esse patamar de feminicídio? O que acontece? O feminicídio, ele é tipificado no artigo 121A do nosso Código Penal. Teve uma lei de 2024 que tornou muito mais grave a conduta de matar uma mulher pela condição dela de mulher. Então, antes a gente só tinha uma qualificadorazinha ali e aumentar a pena um pouco. Agora nós temos a figura do feminicídio propriamente dito. É a maior pena do nosso Código Penal. De 20 a 30 anos e pode chegar mesmo a 60 anos. Então, é a maior pena que a gente tem hoje no nosso Código Penal. E ele significa que, se você mata uma mulher pela condição dela de mulher, por menosprezo à condição de mulher dela, ou pela violência doméstica, o relacionamento que você tem com ela, motivado por essas razões, aí sim aplica-se essa figura que é tão gravosa. Mas se você mata uma mulher, por exemplo, por uma briga de bar, independente do sexo dela, você mata ela por alguma outra razão, que não pelo menosprezo à condição de mulher dela, então não se aplica a figura do feminicídio, e sim de um homicídio simples ou qualificado, dependendo das circunstâncias do crime em si. E o tema, ele é um tema delicado e importante, mas é importante a gente falar muito sobre ele para conscientizar. Eu vejo, às vezes, alguns comentários infelizes até falando assim, nossa, mas por que não separou? Por que viveu naquela situação? Por que deixou chegar nesse ponto? E aí, pra mim, isso é uma falta de empatia, de entender que quando você passa por uma violência, você demora a entender que você está vivendo uma violência. Né? Não se começa, como eu disse, já com uma agressão física forte. É um empurrão, é um controle, é um você não vai sair, é um você troca essa roupa. São coisas sutis, até porque aí a gente entraria até no campo psicológico, mas uma relação, para que ela se mantenha, ela precisa ter os altos e baixos.
Então, se eu mantenho só ali dentro da agressão, gente, aí seria muito fácil. Não, eu só apanho, eu só sou controlada, eu só sofro. Por óbvio, eu estou vivendo um relacionamento abusivo, mas não é assim. Né? No dia a dia, a gente vê, né? Às vezes as pessoas, e aí eu falo até por experiência própria, porque eu já passei por isso, não física, mas psicológica, no sentido de parar e pensar assim, mas será que realmente aconteceu isso? Assim, de duvidar da gente, de duvidar do que a pessoa passa por isso, né? E por isso a dificuldade de realmente sair de um cenário como esse. E essa postura, muitas vezes, de responsabilizar, culpabilizar a vítima, só reforça esse comportamento também de se questionar, mas peraí, será que tá acontecendo tudo isso? Até onde é coisa da minha cabeça? Que culpa eu tenho nisso, né? Então, eu penso que a sociedade também não colabora quando aponta o dedo, quando faz julgamento, sem buscar compreender um contexto que pode ter ali, né? Impecável. Vocês duas citaram duas das principais questões que eu acredito que envolve o tema da violência doméstica e familiar e, infelizmente, o feminicídio. A fala da Nayara foi impecável no sentido de narrar exatamente o que acontece, o ciclo da violência doméstica. A violência doméstica hoje, até por órgãos internacionais como a ONU, eles definiram, né, um ciclo que começa pela conquista, depois perpassa a fase de tensão, ali a pessoa está meio tensa com você, sendo grossa com você, alguma forma de violência psicológica. Depois isso acaba com uma violência de fato, que muitas vezes é a violência física. E por fim nós temos a fase de lua de mel. A fase de lua de mel em que tudo fica bem. Que aí você começa a se perguntar, mas não, eu não estou sofrendo violência. Ele me levou para viajar depois de tudo isso. Quantos casos isolados já culminaram em feminicídio? Caso isolado entre aspas, porque muitas vezes para a mulher que está dentro daquele contexto, muitas vezes com o pai dos filhos dela, com várias variáveis como dependência financeira, é muito difícil você perceber que está dentro de um ciclo e mais ainda você ter condições de sair. E condições de sair, eu falo tanto financeira, que a gente, na prática, a gente percebe a gente não que pode ignorar, os né? episódios de violência psicológica são grandes e o de financeira também. Quantas mulheres são desestimuladas a trabalhar pelos companheiros porque sabe que é a forma de manter ela sob controle. O controle que ele tem sobre ela. Exatamente. Né? E muitas vezes a mulher não encontra apoio dentro de casa. A mulher hoje, cada vez mais esse debate está sendo ampliado, o que é sensacional, porque nem sempre a mulher encontra apoio dentro de casa. O que a mulher muitas vezes tem é a figura de uma mãe que às vezes também sofreu essa mesma violência e que não entende que ela está sendo violentada. Então que não vai apoiar. E então, hoje em dia, nós com essa expansão de todo esse debate, a mulher tem encontrado, ainda bem, apoio fora de casa. Como aqui em Varginha nós temos o CIAM, por exemplo, Centro Integrado de Apoio à Mulher, onde lá tem um apoio de assistente social, de psicólogo, da própria Delegacia de Mulheres para Providências Penais. Então, é muito importante o passo 1, reconhecer que está nesse ciclo, mas tem o passo 2 que é muito difícil, que é sair desse ciclo. Como você sai desse ciclo quando tem outras variáveis? Um filho, uma falta de apoio dentro de casa. Então, cada vez mais as ONGs, até as instituições mesmo públicas, têm um papel muito fundamental no combate à violência à mulher. E o cuidado que nós temos que ter quando nós somos abordados com um tema desse, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade imensa de externar, e quando ela externa, se a gente não dá o devido valor, se a gente não dá o apoio, ou não fala a coisa certa, vira assim e fala assim, é só largar, é só terminar, por que você está aceitando isso? E sem realmente acolher, entender e auxiliar na tomada de decisão, isso tem um peso muito grande, porque às vezes a pessoa demorou meses para dar aquele passo, ela não tem a acolhida, aí ela regride tudo e vai continuar naquele ciclo ali até ela conseguir de novo sair. E um silenciamento que às vezes nem dá tempo, né? Exatamente. Isso quando ela tem tempo, quando ela tem tempo. E se a gente não sabe, né? De repente a pessoa reporta e você não sabe o que fazer. Indica quem sabe, então, como você acabou de mencionar, o CIAM, direciona para que ela possa procurar, para buscar ajuda, né? Esse lugar do julgamento, muitas vezes ele afasta de tal maneira que coloca até em dúvida a capacidade cognitiva da mulher. Nossa, mas fulana, olha a posição dela, é uma pessoa instruída, né? Como ela se submete a isso. Isso também é uma forma de abafar, de silenciar e fazer com que a vítima, poxa, como eu vou expor que eu passo por isso? Quais vão ser as consequências, inclusive sociais, a credibilidade da minha pessoa se eu exponho uma situação dessa? A violência doméstica, eu acredito que ela é uma das piores situações, porque ela é muito democrática, entre aspas. A gente vê essa situação acontecendo desde mulheres com menos condições financeiras, Sim. menos condições de estudos, a mulheres extremamente inteligentes, mulheres extremamente poderosas, e que até mesmo por esse ciclo da violência, por ele não ser uma violência por si só, não é um crime comum quando a gente vê uma ameaça, lesão corporal, tem um contexto social que replica
que apoia o homem a fazer tantas coisas e, ao mesmo tempo, dissuade a mulher a procurar ajuda. Então, é um contexto que atinge todas as classes sociais. Então, nós somos mulheres, muitas mulheres instruídas, muitas mulheres advogadas, juízas, perpassam por situações de violência doméstica. Então, infelizmente, é uma situação que alcança todas nós de uma maneira, infelizmente, democrática. Isso só reforça, mais uma vez, que não é culpa da vítima. Exatamente. Por isso a importância de falar sobre o tema, né? Mostrar que dar exemplos de situações concretas, olha, isso daqui pode ser um indício, observe esse tipo de comportamento e acolher também, né, quando a gente for procurado, quando alguém desabafar. Júlia, que mensagem você gostaria de deixar, né, para uma mulher que passa por uma situação como essa? Ouça seus desconfortos. Sem dúvidas, ouça os seus desconfortos. Sem dúvidas, aquela fala depreciativa. Sem dúvidas, aquela brincadeira soando ameaça. Sem dúvidas, aquele puxão pelo braço. E sem dúvidas, aquele episódio isolado não é um episódio isolado. O feminicídio acontece somente uma vez. Não é necessário 2 vezes para que uma mulher seja morta em razão e da condição do sexo feminino. Não deixe que os episódios aconteçam mais de uma vez. E eu gostaria de complementar a sua reflexão e deixar muito claro, né? Não é sua culpa. Se Exatamente. você está passando, se você acha que pode estar passando por uma situação como essa, ouça o seu desconforto e tenha certeza que não é sua culpa e você não merece, independente de qualquer coisa, você não merece passar por isso. E principalmente que você nunca está sozinha. Com certeza você tem tanto mulheres passando pela mesma situação, quanto pessoas, mulheres e homens dispostas a te ajudar e estão do seu lado. Você não está sozinha. Júlia, muito obrigada. Foi um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Júlia. E você que nos assiste, a gente espera que realmente esse episódio faça sentido, que você possa fazer diferença na vida de outras mulheres que você tem por perto. Até a próxima, pessoal. Até a próxima, pessoal.